Olá, gente, graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou a Bela, tá? Eu tô no MIVA há 16 anos, só que assim, eu vim aqui para contar um pouquinho da minha experiência com Jesus, da minha conversão, né? Como é que foi? Assim, eu morava em Sobradinho, né? Fui criada, meus pais eram católicos, né? Então eu fui criada no lar católico, nunca fui de ir para a igreja evangélica. Na verdade, se eu for observar, eu estava lembrando, eu lembro quando eu era pequena, eu tinha uns 7 anos de idade. Eu me lembrei que eu fui com uma vizinha para você ver, né, como o Espírito Santo ele trabalha. Gente, eu acho que desde pequena Deus já tinha um propósito na minha vida, de eu ser cristã. Por quê? Porque eu lembro quando minha mãe se separou, né, do meu pai, mas eu lembro que quando minha mãe morava com meu pai, eu lembro que eu tinha uns 6 anos, eu fui para uma igreja evangélica lá no plano. Eu não lembro qual, eu só me lembro daquelas cadeiras que ficam, geralmente, eu não sei se era assembleia, eu sei que eram umas cadeiras que ficavam tipo atrás do púlpito, do altar, e umas cadeiras laterais. Isso eu me lembro bem. E era uma igreja evangélica, só que eu não lembro, gente, porque eu era muito pequena, então eu não lembro direito. Mas ali, para você ver, se eu pensando assim comigo, eu falei, gente, desde pequeno eu acho que Deus já tinha um propósito comigo, né? Porque eu fui umas 2 vezes, se eu não me engano, com essa menina que eu não lembro o nome. Elas eram bem mais velhas e ela pedia para minha mãe se podia me levar, minha mãe deixava. E depois que minha mãe separou do meu pai, eu lembro que onde eu moro aqui hoje, eu fui com a vizinha aqui do meu lado, também eu era pequena, eu tinha 9 anos de idade, numa igreja evangélica aqui pra cima. Só que, assim, isso eu era pequena, né? E aí, o que que aconteceu? Voltando aqui pro meu irmão que se converteu, foi o primeiro a se converter na minha família. Só que assim, eu não falava nada, mas também, tipo assim, não gostava que viesse ficar falando, sabe? Porque ele falava, só que assim, eu até ouvia por educação, por respeito, né? Que eu não ia tratar mal meu irmão, mas também não levava nada a sério. E aí passaram-se os anos, isso a Ludmilla tinha 4 anos, eu deveria ter uns 24 anos de idade. E aí o que que aconteceu? Eu eu lembro que depois dessa idade, 24 anos, eu conheci a pastora Poliana. Só que na época a pastora não era pastora, né? Nem o pastor Ernesto também não era pastor. E aí ela trabalhava no BRB e aí me chamou, me convidou para participar de uma oração que tinha uma vez na semana, se eu não me engano, de 20 minutos, que era no horário da nossa pausa, e perguntou se eu queria participar. Eu falei, não, vou, sem problema nenhum. Oração não quer demais, né, gente? Então aí o que que aconteceu? Fui para essa oração. Gente, eu amava, porque tinha uns louvores, e eu comecei a ser tocada nos louvores, né? Que passava na oração, aí pedia pedido de oração. E daí, nessa época, eu já estava passando um problema no meu casamento com o Luiz, porque o Luiz, ele no quartel, gente, tem muita influência negativa, né? No quartel, se a pessoa não tiver sabedoria, ela pronta, ela atrai o marido lá, o cara vai atrair a mulher vai atrair o marido. Por quê, gente? Lá tem muita gente, assim, tem muito homem lá que só faz o que não presta. E aí foi o que aconteceu, né? O Luiz não era da igreja, e aí o que, que aconteceu? Começou a sair com os caras lá do quartel, e aí deu no que deu, né? A gente se separou. E aí nessa separação, ele passou uns perrengues aí, depois a gente voltou. E era assim, os outros chegavam pra mim e falavam assim, ah, Belinha, pra que você vai voltar? E não sei o quê, você não merece isso, e tipo assim, sabe? Eu separei dele 2 vezes. Aí eu conheci, foi na época que eu conheci a pastora e ela me convidou pra ir pro MIVA. Gente, foi tão lindo, porque assim, lá no MIVA, tive que aceitar Jesus lá 3 vezes. Eu acho que Deus falou assim: vamos levar essa menina 3 vezes, que é pra ela confirmar, ver se é isso mesmo que ela quer. E aí eu lembro, gente, na primeira vez que eu fui, como foi lindo, sabe? Nossa, me impactou muito. E isso eu já morava aqui e a Ludmilla devia ter uns 4 para 5 anos. E na escola, eu estudava no Centrão e tinha uns colegas lá que eram evangélicos e já me chamou também para ir em outras igrejas. Inclusive, eu fui em umas 2 igrejas evangélicas com eles, mas não me tocou, né? Assim, inclusive uma colega minha que estudava comigo aceitou Jesus no dia que a gente foi lá, no primeiro dia ela aceitou Jesus. E aí eu não quis, eu falei, não, não vou não, não sei o quê, fiquei enrolando e não fui.
E aí, mas é porque Deus tinha um propósito comigo no nível, eu tenho certeza. E aí, gente, como diz, né? Quando meu irmão começou a falar do evangelho para mim, eu acho que desde antes do meu irmão falar, desde quando eu comecei aqui no vídeo falando que eu fui numa igreja evangélica, eu era pequena e eu não lembrava, eu acho que dali Deus já tinha um propósito na minha vida e foi plantado no meu coração a sementinha a partir do momento que o meu irmão falou, né? E eu não sabia, né? Então a sementinha ficou aqui plantada e quem chegou para regar a sementinha? Pastora Poliana e pastor Ernesto, né? Porque eles que me ganharam, eles que me consolidaram, né? Eles que me discipularam e eles que me enviaram. Então eu fui ganhada, né? Consolidada, discipulada e enviada. E assim, eu agradeço primeiramente a Deus, né? Porque Deus, ele me escolheu, como diz na palavra dele. Não foste vós que me escolheste, mas foi eu que vos escolhi. E eu creio que Deus já tinha me escolhido, né? Porque colocou, me tirou de Sobradinho, gente, para vir morar aqui na Ceilândia, porque ele tinha um propósito, isso é certeza. E aí, como eu fui discipulada pela pastora Poliana, também agradeço a Deus pela vida do pastor Ernesto e pastora Poliana, que foram bênçãos na minha, na vida do meu esposo, da minha família, que assim, tudo que eu sei, assim, que eu aprendi hoje, eu dou glória a Deus, agradeço a eles, né? E a Deus, primeiramente, e depois a eles por ter me ensinado. Inclusive, tem coisas que eu ouço até hoje que eu lembro deles, né? Porque eu falei, nossa, eu aprendi isso com a pastora Poliana, pastor Ernesto. E assim, gente, Deus é maravilhoso. Deus tem cuidado de mim, da minha família, desde antes. Olha, meu filho Lucas, ele quando era pequeno, ele teve dois acidentes com ele. Ele foi atropelado, o carro passou em cima da mão dele e Deus cuidou, não aconteceu nada, ele não quebrou nenhum osso, né? Outra vez ele foi pegar uma bola na casa de um vizinho lá, ele ficou enfincado, gente, a coxa dele ficou enfincada naquelas lanças de ponta por 1 milímetro não pegou a veia femoral dele, não é cuidado de Deus? A Ludmilla, gente, a Ludmilla quase morreu eletrocutada pela máquina aqui de lavada aqui de casa. Ela ficou pendurada, ela disse, mãe, eu senti uma mão me tirando. Eu pedia para Deus para não morrer desse jeito. Eu pensava na senhora, no meu pai, como é que vocês iam chegar. A gente estava na igreja, num evento da igreja do Miva. Olha o cuidado de Deus aí, gente, como é que eu não vou servir esse Deus, né? Então, gente, eu falo para vocês, Deus é maravilhoso. Outra coisa também, isso foram experiências que eu tive com Deus. Eu fui batizada no Espírito Santo. Foi muito lindo, maravilhoso a experiência que eu tive com Ele. Então, dos cuidados que Deus tem tido com a minha casa, com a minha família e comigo. Outra coisa, quando eu separei do meu marido, nós ficamos 6 meses separados. Eu vi outro cuidado de Deus, né? Deus, ele cuidou tão bem que meu marido voltou, gente. Nossa, nós casamos na igreja ali na Chácara das Flores, o pastor João Camilo que fez nosso casamento. Gente, o diabo queria tentar separar a gente, mas ele não conseguiu, ele é um derrotado. Então, gente, quando a gente busca primeiramente o reino de Deus, como fala na palavra, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, busca, você não perde com Deus, você não perde com Jesus, você só ganha. E assim, eu tenho visto Deus trabalhando na minha casa, na minha família, sabe? O cuidado que ele tem tido. Então, eu vou largar esse Deus nunca mais da minha vida, né? E assim, eu tive um casamento lindo, gente, era doida eu era louca, eu casei com meu esposo lá em Sobradinho só no civil, e o meu sonho era casar de noiva. Gente, então para você mulher que tá aí me ouvindo agora, não desista do seu sonho, por mais difícil que ele pareça, por mais impossível, né? Na palavra de Deus fala o quê? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Você pode não estar vendo, mas você está crendo que isso vai acontecer. E eu creio, em nome de Jesus, tenha fé. Se eu fosse ouvir as minhas amigas do mundo aí, eu tinha largado meu marido, eu estava só Deus sabe como é que eu estava. Eu preferi ouvir quem, gente? A voz de Deus, Jesus. Né? Quando eu coloquei diante de Deus os meus problemas, né? Na palavra de Deus fala: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Se Jesus venceu, gente, também nós somos capazes de vencer. Então, para você que é esposa, para você que é mãe, não desiste, não desanime, né? Tenha fé, coloca palavras abençoadas na sua boca, declara palavras de bênção sobre a vida dos seus filhos, que ele vai conseguir, que ele é mais que vencedor, que a sua filha vai conseguir, que você vai conseguir, porque o Senhor Jesus está com vocês, né? Que o Senhor Jesus é que cuida, gente, né? O Espírito Santo, ele que convenceu a mim, né? Porque o Espírito Santo é que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Então foi o Espírito Santo que convenceu. Então eu quero deixar essa palavra para vocês, gente, não desistam de Jesus, permaneçam na fé que tudo vai dar certo para você. Amém? E isso que eu queria deixar hoje para vocês. Fiquem com Deus.